A aula de hoje é sobre Sorting Layers, o método mais eficaz para você fazer a organização de prioridades de renderização do seu jogo. Que objetos deverão aparecer à frente de outros e quais outros deverão sempre aparecer por trás desses outros objetos. Por exemplo, em um cenário você deve ter camadas que aparecerão à frente do próprio jogador e outros objetos ou camadas que deverão aparecer atrás do nosso jogador. Então é a partir disso que a gente vai fazer uma separação. Então vamos lá. Bom, aqui eu fiz um tilemap só para a gente ter como base as camadas de background e de front, tá? A parte da frente. Sorting Layer não é somente aplicado ao tilemap, mas qualquer outro tipo de objeto que esteja no seu cenário que deva aparecer à frente de outro. Certo? Então aqui a gente tem a camada de background. Eu criei ela, dei o nome de fundo e a camada da frente, tá? Deu o nome de frente para a camada de tilemap, tá? Somente isso. Somente esse tilemap. Agora a gente vai adicionar uma decoração. Essa decoração vai ficar na camada do fundo. Mas a gente tem que entender que a camada do fundo é a camada de background que está com esses tijolos aqui cinza. Então, para ficar mais organizado ainda, irá existir um sorting layer chamado background e também irá existir um outro sorting layer que vai se chamar decoração background. Ou seja, são dois mundos distintos. Um vai ficar responsável somente pela camada de tiles do fundo e o outro vai ficar responsável pela camada de todas as decorações que vão ficar no fundo. Dessa forma a gente consegue organizar muito melhor o nosso projeto. Então aqui eu tenho fundo. Como é que eu devo separar a ordem de visualização dessa camada? Aqui na nossa direita, a gente pode ver que dentro de Tilemap Renderer, o mesmo acontece com o componente Sprite Renderer, tem um Order in Layer. Isso aqui significa que no Order in Layer 0, na camada 0, esse background está situado. Agora, se a nossa outra camada, chamada frente, estivesse no Order in Layer 0, vou colocar aqui, ela ainda está na frente, mas pode ocorrer alguns problemas de renderização entre essas duas camadas. E pode acontecer que uma comece a sobrepor a outra durante o gameplay. Para que isso não aconteça, normalmente a gente vai na camada da frente e coloca o Order in Layer acima, ou seja, 1. Se for abaixo, menos 1, então a gente está dando direito à camada de background ficar à frente. Então, quanto mais positivo ser o número do Order in Layer, mais à frente ela vai estar. Só que esse número Order in Layer fica dentro do Sorting Layer Default. Então, Default é como se fosse uma dimensão de layers. Vamos colocar aqui que é uma dimensão infinita, por exemplo. Então, ela vai de menos infinito a mais infinito, dentro de Default. Só que agora, a gente pode fazer outros Sorting Layers. Tá? Vou te mostrar a utilização disso. Então, aqui na camada Default, eu tenho o background no 0 e o frente no 1. Eu quero adicionar uma tocha no cenário. Adicionei, ela está aqui, ela está por trás do background. Então o que normalmente a gente faz? Coloca Order in Layer 1. Porém, Order in Layer 1 é o mesmo layer da nossa camada frente. Isso aqui é um pouco problemático, porque pode acontecer aquele mesmo problema que eu te disse, de um layer ficar sobrepondo o outro, durante o tempo de jogo mesmo. Então, para essa tocha aqui, eu vou fazer um sorting layer diferente. Eu vou criar um universo de layers para a decoração de background. Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui na tocha, vou deixar no sorting layer 0. No order in layer 0. E em sorting layer default, eu vou adicionar um novo. No maisinho aqui, a gente vai colocar em português para a gente entender melhor. Decoração de fundo.
Eu vou voltar aqui agora na tocha. Agora eu vou colocar ela no Sorting Layer decoração de fundo. Certo, decoração de fundo está à frente do background. Por quê? Porque ele está abaixo, olha só. O layer está abaixo do layer default. Olha só o que acontece quando eu movo ele para cima. Default, tudo que está em default fica à frente. Mesmo o ordem layer sendo negativo, o mais negativo possível, não vai importar mais, porque agora a gente criou um outro universo de layers, certo? Esse universo pode estar à frente ou atrás de um outro universo. Então agora a decoração de fundo está à frente, só que agora a gente colocou atrás. Agora eu vou deixar ele aqui agora à frente para deixar agora do jeito correto. Agora não importa se eu mexer agora no fundo e no Ordem Layer do fundo, o máximo possível, a gente pode colocar aqui um número altíssimo, ele nunca vai estar à frente do Sorting Layer decoração fundo, tá? É um outro universo, um universo que está acima do universo default. Então beleza. Esse universo default é bom a gente sempre deixar ele morto, tá? Deixar ele sem a gente colocar as decorações nem nada do nosso jogo nele. Ele é como se fosse um objeto genérico, tá? Um sorting layer genérico. Então a gente vai criar aqui um layer abaixo da decoração de fundo, tá? E a gente vai escrever somente fundo. Então agora a gente vai trazer background para o Sorting Layer fundo, tá? Sorting Layer fundo. Por que ficou na frente agora da parte frente? Porque a gente precisa agora adicionar um outro Sorting Layer, porque ela está no Default. E Default é o primeiro da lista, ou seja, ele vai ficar o mais fundo possível de todos os Sorting Layers. Então aqui eu vou criar agora uma outra dimensão de Layers, que é a dimensão frente. Agora eu vou voltar aqui. Não importa, tá, se é um tilemap ou é simplesmente um sprite, ele vai ter essa opção. Vou colocar no Sorting Layer frente. Então a partir de agora, tudo que você fizer em cada Sorting Layer vai ficar no seu devido lugar, não dependendo mais dos Order in Layer que a gente tinha antigamente, que eles eram as partes essenciais para fazer essa diferença, né, de renderização, de prioridades. Agora a prioridade mesmo está no Sorting Layer. Agora o que eu posso fazer aqui na parte da frente do nosso cenário? A parte da frente, esse universo frente, a gente pode adicionar alguns objetos nele. Por exemplo, adicione um objeto, vou trazer ele para o Sorting Layer frente. Pode ver que ele apareceu, já está na frente de todo o background e a decoração de background, só dele estar no Sorting Layer frente. Agora aqui eu quero que ele esteja à frente também do nosso tilemap, tá? Esse nosso tilemap, ele está no Order in Layer 1. Agora basta a gente vir aqui e colocar 2, um número acima, tá? Do nosso Order in Layer do tilemap frente. Então aqui agora a gente consegue já fazer essa distinção, né, desses universos de layers. Eu quero popular um pouco mais a parte de trás da decoração. Então eu vou pegar um objeto aqui, colocar ele no Sorting Layer decoração de fundo, porque eu sei que ele vai ficar sempre acima do background, que é a parede, mas também vai ficar por trás do Sorting Layer frente. Vai ficar agora nesse meio. E dentro desse meio eu posso agora mudar o Ordem Layer para ele ficar na frente ou atrás dos objetos, certo? Então aqui, decoração de fundo. Eu posso espalhar uns objetos aqui para fazer uma pequena decoração do nosso fundo. Aqui eu quero que esse objeto fique atrás do outro. Então, como eu dupliquei os layers até no 86, né, porque eu mudei ele só para a gente ver como é que ficaria,
Vou colocar 85. Então ele já está atrás desses objetos aqui que estavam com o layer 86, tá? O ordem layer 86. Então aqui a gente tem agora um universo dentro de 3 grandes universos que são os sorting layers que a gente criou. Agora o personagem. O personagem também é uma parte essencial do jogo. O personagem deve ficar em qual layer? Fundo, decoração do fundo ou frente? Eu acho melhor a gente criar um outro sorting layer chamado player. Porque tudo que envolver o player, a gente vai colocar nesse sorting layer. E ele vai ficar atrás da layer frente. Na minha opinião, eu acho melhor. Porque às vezes ele vai ficar um pouquinho abaixo do layer frente, tá? Vai dar uma sensação legal. Então o player já foi adicionado aqui. Vou colocar ele no sorting layer player. Player está à frente do fundo, da decoração de fundo, mas está atrás do frente, do sorting layer frente, tá vendo? Bom, esse é o básico, a parte essencial de sorting layers. Se você tem um objeto, por exemplo, um Text Mesh Pro, e quer fazer esses ordering layers, sorting layers, tá? E ele não vai te dar esse componente adicional que é sorting layer, basta você adicionar um componente chamado sorting layers e você vai poder manipular por esse componente aqui também os objetos, certo? Então só para revisar, sorting layers são dimensões de camadas. Então cada dimensões tem infinitas camadas dentro dela. E essas dimensões estão enfileiradas. Se uma dimensão estiver à frente da outra, tudo que estiver dentro dessa dimensão ficará à frente das dimensões seguintes, tá? Não importando o order in layer dos objetos que estejam nas dimensões atrás. O que vai contar mesmo é as ordens dos sorting layers, as ordens das dimensões. Bom, então se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais sobre sorting layers, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho e te espero numa próxima aula.